Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Eu começo essa edição com manchetes dos sites dos jornais do país. Folha de São Paulo, Alagoas é onde mais se passa fome no país. Insegurança alimentar grave é maior no norte e no nordeste. Em São Paulo, são 6.800.000 pessoas famintas. E agora o Estadão, Xi Jinping e Vladimir Putin se encontram para fortalecer a aliança contra o Ocidente. Na primeira viagem ao exterior do presidente chinês desde a pandemia, os dois líderes se reunirão no Uzbequistão em meio aos reveses russos na Ucrânia e à desaceleração econômica de Pequim. Valor econômico, produção industrial na zona do euro tem maior queda desde o início da pandemia. Entre os países, as maiores quedas mensais foram registradas na Irlanda, Estônia e Áustria. Já os maiores aumentos ficaram com a Lituânia, Suécia e Malta. E por fim, o Globo, risco para Alzheimer aumenta em 69% entre idosos que tiveram Covid-19, mostra novo estudo. A análise de mais de 6 milhões de pessoas acima de 65 anos comprovou relação entre o coronavírus e o aumento nos diagnósticos para a demência. Risco chega a ser 89% maior para os de 85 anos ou mais. O Brasil aparece em penúltimo lugar de uma lista com 44 países sobre onde é o melhor país para se aposentar. Foram considerados fatores como saúde, bem-estar econômico, renda dos benefícios de previdência e qualidade de vida. Para quem planejava se aposentar este ano, a disparada nos preços de energia, combustíveis, alimentos e moradia precisou rever seus conceitos. Isso porque, de acordo com a consultoria, Natixis Investment apontou 2022 como um dos piores anos da história recente. Em todo o mundo, o envelhecimento é um dos fatores a tornar cada vez mais difícil ter boas condições de aposentadoria, já que pressiona a taxa de dependência, ou seja, o quanto os mais velhos dependem da mão de obra em idade ativa para financiar seus benefícios previdenciários. Em um ranking global, onde países como Estados Unidos, Austrália, Alemanha, França, Portugal, Japão, Rússia, China e Canadá foram avaliados, a Noruega é o melhor país para se aposentar. A Suíça aparece em segundo e a Islândia na terceira posição. O Brasil é o 43º país entre as 44 economias avaliadas da consultoria, perdendo apenas para a Índia. Em contrapartida, o Brasil aparece em primeiro lugar no quesito taxa de juros, que garante uma remuneração maior para a poupança feita para a aposentadoria. Sem contar que os aposentados brasileiros sofreram principalmente no quesito bem-estar econômico. Mas quando se considera o peso da população mais velha sobre a economia, o país está em quinto lugar. Educação, cultura, saúde e infraestrutura foram quesitos levados em conta na escolha dos locais. Os brasileiros compraram 17% a mais de remédios até julho deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. O balanço foi divulgado hoje pela Associação Brasileira das Farmácias. As vendas começaram a subir por causa dos casos de Covid e de gripe. Para a entidade que representa o setor, o aumento só não foi maior por causa da queda de insumos para a fabricação dos medicamentos. E ainda falando sobre saúde, um hormônio estimulado pela ginástica é capaz de reduzir em até 80% o desenvolvimento de uma proteína ligada ao aparecimento do Parkinson. Pesquisadores de duas instituições norte-americanas descobriram que o hormônio irisina, presente no sangue durante a prática de exercícios físicos, reduziu a atividade de uma proteína ligada à doença de Parkinson e interrompeu os problemas de movimento de músculos. Os testes, realizados em camundongos, funcionaram da seguinte maneira. Primeiro, os estudiosos começaram fazendo com que as células cerebrais dos animais fossem projetadas para espalhar pequenas fibras finas que regulam o humor e os movimentos relacionados ao cérebro. Quando essas proteínas se juntam, elas são capazes de matar células cerebrais que produzem dopamina, um dos principais responsáveis por desenvolver a doença de Parkinson.
A partir desses resultados preliminares, indícios mostraram que a irisina impediu o acúmulo de proteínas e a morte de células cerebrais. Em seguida, os pesquisadores injetaram uma substância em uma área do cérebro de camundongos, projetados para apresentar sintomas semelhantes aos de Parkinson. Após 6 meses, o resultado final foi coletado e mostrou que os camundongos apresentaram dificuldades até mesmo de se locomover. Então foi concluído que o hormônio irisina reduziu os níveis da proteína capaz de desenvolver a doença de Parkinson em até 80%. Mais de 8 milhões de pessoas sofrem com a doença em todo o mundo. No Brasil, pelo menos 200 mil pessoas já foram diagnosticadas com Parkinson, tremores, rigidez nos músculos, lentidão nos movimentos, alteração na fala e na escrita, alteração na memória e tontura, são um dos principais sintomas dessa doença que atinge a população idosa. O banco suíço UBS elogia a política monetária do Brasil e prevê um recuo ainda maior da inflação. A instituição financeira avalia que a inflação brasileira vai perder força antes que outros países. Após figurar como uma das inflações mais altas do mundo nos últimos meses, o Brasil vai reverter o cenário de alta dos preços antes que outros países. A avaliação foi apresentada em um relatório do banco suíço UBS. De acordo com um artigo intitulado De Patinho Feio a Cisne, o Brasil tende a voltar à parte inferior do ranking global nos próximos meses. Apesar da previsão de queda na vanguarda mundial, o banco reforça que o núcleo da inflação no Brasil não terá muita desaceleração, com uma alta ainda prevista para os preços do setor de serviços. Segundo o relatório, uma parte razoável da aceleração da inflação de serviços será diretamente ligada a um efeito rebote do período inicial da pandemia. Na análise com 14 países, o banco reforça que o Brasil teve a 11ª maior inflação no período compreendido entre março de 2021 e janeiro de 2022. A inflação foi mais rápida e volátil no Brasil do que nas outras 3 economias no segundo semestre de 2021 e agora é esperado que a inflação brasileira seja menor do que as demais. E olha só, antes de encerrar, o álbum da Copa do Mundo virou uma verdadeira febre entre todos os apaixonados por futebol. Aqui em São Paulo, várias pessoas se reúnem em um dos principais cartões postais da cidade para trocar figurinhas. Vamos ver. Há pouco mais de 2 meses para o início da Copa do Mundo do Catar, o estádio do Pacaembu, que passa por uma modernização em sua estrutura, recebe aos finais de semana dezenas de colecionadores de figurinhas de todas as idades e com só um objetivo: terminar a coleção do álbum da Copa. Desde as crianças que sonham em ver o Brasil ser campeão da Copa pela primeira vez, até os mais idosos que querem reviver as emoções de um país pintado de verde e amarelo, todos estão enlouquecidos pelos cromos e figurinhas especiais, as mais raras dos pacotinhos. Para facilitar o acesso e interatividade de todos, a administração do estádio cedeu o espaço externo do prédio para os encontros entre colecionadores. Bem comum nos últimos anos de Copa do Mundo, no último final de semana, esse evento de troca de figurinhas se tornou oficial. Existem apenas 2 regras a serem seguidas no evento. Dentro do museu, é proibida a comercialização de quaisquer itens, sejam figurinhas avulsas, envelopes ou até álbuns completos. E a segunda é a seguinte: não pode sair do local sem ter trocado pelo menos uma figurinha e se divertir. A coleção de figurinhas da Copa do Mundo também surge como uma oportunidade de apresentar o mundo do futebol às crianças. Não é raro observar durante os fins de semana famílias inteiras envolvidas nas trocas de cromos no Pacaembu.
Pais, mães e filhos, em um sábado ensolarado, se juntam aos outros colecionadores. Vale ressaltar que os encontros são gratuitos e abertos a todos os públicos das 9h30 da manhã às 3 da tarde, todos os sábados, em frente ao estádio do Pacaembu. Para participar, basta levar suas figurinhas e dar início à diversão. É isso aí, essa edição fica por aqui. Eu volto logo mais no Jornal das 18h30 com outras informações. Obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau!